Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. E é aqui comigo! Opa! Tô chegando, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o nosso placar esportivo aqui pela Rede Fonte de Comunicação, canal aberto 5.1 para Brasília 15.1, 584 para o Brasil inteiro, para Sky e esse mundão velho de audiência, né? Como é bom estar aqui mais uma vez hoje na condição de apresentador, porque o nosso Danilo Dias está numa outra jornada trabalhando e a gente está aqui tentando suprir a sua ausência, trazendo um conteúdo preparado pela nossa equipe com muito carinho, com muita disposição para que você possa ter uma tarde e noite com muito entretenimento e, claro, aproveite sem moderação. E, claro, a gente já trouxe aí os destaques, muita coisa boa está por vir, você pode só ficar tranquilo, relaxado e participar com a gente aqui, tá legal? Hoje, estou tendo a grata satisfação de receber dois convidados. Eles vão estar aqui para falar, comentar, analisar tudo que está acontecendo e, é claro, cada qual com o seu ponto de vista, com o seu manto. Eu quero apresentar aqui do meu lado esquerdo, ele que está já vestido o manto esmeraldino. Daqui a pouco, há quem diga que sai daqui direto dos estúdios da Fonte TV, direto do estádio Ale Pinheiro. E é com alegria que eu recebo e dou boa noite ao meu amigo Charles Henrique. Seja bem-vindo, Charles. Boa noite. Valeu, Renato. Obrigado. É isso mesmo. Daqui um pouquinho, vamos lá pra Serrinha prestigiar esse jogo, que eu tenho certeza que hoje é o jogo da classificação, viu? Tá certo. Já viram aí. O Charles está com a camisa esmeraldina, portanto, sabe, né? Tem essa ligação afetiva, gosta, torce pro Goiás Esporte Clube. Já do meu lado direito, ele já esteve aqui, já participou comigo aqui algumas vezes, com o Danilo, e está regressando. E, é claro, vem fazer uma análise tática do que está vendo do futebol. E é com muita alegria que eu recebo, mais uma vez, nosso Pedro Ribamar. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal de casa aí que nos assiste. E vamos lá, né, comentar sobre esse início de decisão aí, né? Hoje sai mais um semifinalista, amanhã tem mais jogos. E vamos falar muito de futebol aí, também na Champions League, desses gols internacionais que a gente vai estar discutindo aqui, debatendo aí sobre também o nosso campeonato goiano. Tá aí, os nossos convidados já foram apresentados, é claro que eu vou convidar você também a participar conosco do nosso quiz interativo, que já tá no ar, hein? Ah, mas o Felipe, hoje ele foi bem, né, Felipe? Quem teria mais gols com a mesma minutagem? Ou seja, quem teria mais gols jogando no mesmo tempo, o mesmo período? Seria Kylian Mbappé ou seria o Endrick? Então essa é a pergunta do quiz interativo. Você vai responder para mim dessa seguinte resposta. Qual dos dois? Seria o Mbappé? Seria o Endrick? Enfim, essa é uma pergunta que a gente tem, então, que você quer que você responda e pode mandar mensagem pelo 629-9528-3990. 99528-3890. O quiz interativo, você participa, responde e, é claro, vou aguardar a sua resposta, porque já já a gente vai ler as primeiras participações, tá certo? E agora é o seguinte, vou tomar a nossa água, o primeiro intervalo, porque depois você pode relaxar e curtir sem moderação o seu placar esportivo em 2 minutos e meio estará de volta. Já já. Estamos de volta, o Placar Esportivo está aqui e hoje já começa falando de uma competição muito importante, onde teve um clube goiano que entrou em campo ontem, ó, e fez bonito. Tô falando, sabe de quem? Da nossa América Mineiro, a Ponte. Então, por quê? A CBF, ela não pensou no quem tem o melhor ranqueamento. Ela pensou em tentar dar uma justiça, mas acabou beneficiando muito o time da casa. Eu acho importante, gente, o detalhe, o Igor Leite é goiano, viu? Ele jogou no Londrina, mas ele é de Campos Belos, de Goiás, e acabou fazendo gol da nossa Cidinha. A Cidinha que ficou, então, dentro dessa condição, vai avançar. E agora o problema é o seguinte, vai esperar o sorteio, definição, para ver com quem ela vai jogar. E tomara que seja um time grande, para ela poder ter renda, porque agora, na terceira fase, já entra os times grandes aí, Copa Verde, Copa do Nordeste, essa coisa toda, todo mundo entra. E agora, falando em verde, eu falei do verde, o Goiás está pronto, já definido, escalado, porque daqui a pouquinho, daqui a menos de uma hora, né, vai entrar em campo no seu estádio, o estádio da Serrinha, Ale Pinheiro, e está definido e escalado para jogar contra a equipe do Craque de Catalão. Detalhe que o Goiás, né, que jogou 2 vezes com o Craque, não venceu. E agora tem esse desafio. Charles, para você, o time do Goiás é favorito diante do Craque?
Com certeza. A dificuldade maior, Renato, seria o craque jogando em casa. O craque ainda não tinha perdido nesse campeonato goiano para nenhum time, principalmente contra os times da capital. E aí vem agora com esse 0-0. O Goiás tem tudo para vencer hoje, jogando em casa, escalação feita. O Jair Ventura, desde o primeiro jogo com o craque, atendendo os pedidos da torcida com essa escalação, desde Garcia. E talvez a grande novidade para esse jogo seja o Arthur Kaique lá na frente, no ataque. Quem sabe aí o autor do gol e da classificação também. Você tá esperando só um, então, né? Que você falou, quem sabe, ou pode ser mais de um e ele fazendo, e não tem ele problema, fazendo, né? no mínimo. 2 gols pro Arthur Kaique hoje, vamos assim? Rapaz, tá otimista o nosso Charles Henrique. A camisa verde aqui tá pesando e ele tá nessa expectativa, afinal de contas, né? Jair Ventura, você precisa mostrar um resultado, né? Dentro de campo, o time tem que render mais. Pra você, meu caro Pedro, e aí? Analisando o Goiás diante do craque, o cenário é de decisão, não tem outra coisa. Só tem mais esse jogo para o Goiás definir a sua vida e chegar novamente à semifinal. Ano passado ficou fora. É a oportunidade, não é isso? Exatamente, né? O Goiás está tendo aí nos últimos anos vários tropeços dentro do seu estádio, né? Há quem diga que o Goiás precisa voltar a jogar no Serra, porque desde quando foi para a Serrinha vem tendo decepções. E eu vejo assim o jogo um pouco de desnível por conta do Goiás jogar em casa. Mas pelo que vem jogando, não só Goiás, também assim como Atlético e Vila Nova não estão desenvolvendo um bom futebol, e o craque não perdeu para ninguém da capital ainda. Então, pode ser que a gente possa ter uma disputa em pênaltis aí. Olha só, tá tudo em aberto, daqui a pouco tem o jogo, mas agora vamos conferir as escalações, porque o nosso Charles já disse aqui, ó, o Wesley Garcia vai pro jogo. Então, vou trazer a escalação do Goiás, depois eu trago também a escalação da equipe do craque de Catalão. Goiás com o Tadeu, 23, capitão, William Lepo, lateral direito, os zagueiros, né, eu conheço os dois, hein, Luiz Felipe e Messias, ambos eram do meu time, do Santos. O Lucas Lovatti na esquerda, eu não sei porque o Danilo não vai pro jogo, o Lovatti é bom, mas o Danilo gostei desse lateralzinho da base, hein. O Gonzalo Freitas, sim, esse é um jogador de excelência, ali, cabeça de área número 5, Juninho e Rafael Gava fazendo um quadrado com o Vitinho. O Vitinho pode cair pro lado direito também. Na frente, Wesley Garcia e Arthur Kaique. Para você, Charles Henrique, o time do Goiás está bem escalado com essa formatação dada aí pelo Jair Ventura? Tá bem escalado, Renato, e assim, vem realmente para poder ganhar. Uma postura mais ofensiva ali do Jair Ventura, 4-4-2, 4-4-4-2, ou seria... pode ser no 4-3-3, ou pode ser no 4-3-3. Se tiver com a bola, né? O Vitinho pode estar pela direita, o Gava armando. Vem de forma ofensiva e vem realmente para poder ganhar. Você falou do Danilo, é importante. Danilo que no jogo da Copa Verde contra o União Rondonópolis, ele desempenhou muito bem, inclusive deu assistência pro gol do Edu, que foi o primeiro gol do Goiás, e é um jogador de muita qualidade. Eu tenho certeza absoluta que não fica muito tempo no Goiás, viu? Justamente por isso que você falou. É um bom jogador. Tá no banco, pode entrar durante a partida, quem sabe no segundo tempo, e mostrar o porquê que ele vem se destacando aí. Começou a se destacar, né? Vindo da base. E olha que lateral esquerdo desse país, lateral esquerdo, direito, não tem lateral, né? Os times não têm lateral, então é uma boa oportunidade. Esse garoto tem muito futuro, de olho nele. Pedro, e pra você? Você gosta da escalação do Goiás? O Goiás que vai jogar agora com esse, pode ser um 4-4-2, tem o quadrado ali com o Gonzalo, o Juninho, o Gava e também o jogador Vitinho. Ou o Wesley. Às vezes ele pode até alternar isso, fazer um revezamento ali. Mas com o Arthur Kaique ali como um homem de referência, vamos dizer assim. Então, já vem há umas 4 rodadas tentando manter uma base, né? Isso é importante porque precisa se ter um entrosamento, principalmente agora, na reta final. E tá assim, tá bem escalado, pelo que tem, né? No momento, são os melhores. A gente tem o centroavante que não estava vindo, fazendo um bom desempenho, então ele tira o Arthur Kaique, dá mais mobilidade para esse ataque, um ataque mais móvel. Do Facundo? O Facundo, né? Porque tem tanta gente que tá ruim de desempenho, né? Tem o Carioca, Facundo, o Zé Carioca, Hugo, Zé Hugo, aí tem o Edu também. Brenner Culano, então, rapaz, é muito jogador que não tá rendendo. E assim, ele tem esse ataque mais móvel e tem uma qualidade, né? Que ainda não se desempenhou aqui. Ainda precisa mostrar muita bola ainda, que é o Wesley Garcia. Para quem acompanhou a Série B pelo Paysandu, mesmo não sendo titular, sempre entrava e colocava fogo nos jogos. E ele vem aí tendo a sua sequência, né? Essa oportunidade dele se firmar aí com a camisa do Goiás. Bom, a gente já viu o time do Goiás escalado, agora vamos à escalação do visitante, o craque de Catalão, o único clube do interior de Goiás, 2 vezes campeão do campeão goiano. Campeonato goiano, né? 2004 ele foi campeão em cima do Vila Nova e em 67 também foi campeão, o único bicampeão do interior. O Clérison, velho conhecido aqui dos times da capital, jogou no Goiânia, no Vila Nova, no Iporá,
É o goleiro, o Potiguar, lateral direito, o Darley e o Alemão. Esse Alemão é um bom jogador, hein? E o Pará, ali o Alemão é o capitão. Aí você tem o Cléo Silva, que é o atacante, eu detesto essa numeração, que não dá pra saber as posições, né? O Correia ali, o Jeremias é o meia, o Manaus também é jogador de defesa. Rafael Lucas é o centroavante, Iago Martins, o técnico é o Luan Carlos, a equipe do craque escalada definida. E aí, Charles, diante desse time aí que você tá vendo do craque de Catalão, será que ele pode representar algum risco ao Goiás ou o risco ao próprio Goiás mesmo? Ô, Renato, o craque é um adversário muito duro, só que hoje ele não conta com o fator casa, né? Quem conta com o fator casa hoje é o Goiás, com a sua torcida apoiando e empenhando. Talvez a dificuldade realmente seja um jogo duro, a expectativa de um jogo duro, um jogo truncado, mas eu não acredito que é um jogo que vá para os pênaltis, tá? Porque as duas equipes vão sair para jogo. Então talvez a promessa seja de um espetáculo mesmo na Serrinha. Tá certo, esse é o Charles Henrique analisando aí essa questão do craque adversário do Goiás. Para você, Pedro, em relação ao adversário, o Goiás pode ter realmente sofrer algum risco em relação a esse time do craque, do jeito que você viu aí ou não? Com certeza, né? O craque tem jogadores rápidos, tem esse alemão que ele é um primeiro volante. Igual você estava falando das escalações e as numerações. Antigamente era de 1 ao 11 e a gente sabia que o 2 era o lateral, o 3 era o primeiro, era o zagueiro central, o 4 era o quarto. Eu vi o Atlético e Umas e ambas as equipes, tanto o Atlético como o Umas, fazem isso. E eu quero parabenizar, parabéns, é ótimo. E o que eu penso e fica dica pro pessoal da assessoria de marketing dos times, já que é assim, lança o campinho do cara, ou então põe a posição lá na frente, LD, GK, entendeu? Pra gente entender, igual eu não conheço totalmente o time do craque. Então eu sei que o alemão. Que eles querem facilitar, viu? Eles querem complicar, eu sei que o alemão é um primeiro volante, inclusive faz um papel igual o do Vila faz, que é o João Vieira ali, aquele primeiro volante faz a bola rodar o tempo inteiro, tá no pé, gosta de jogar. Um bom jogador aí pra galera da capital ficar ligada e prestar atenção. E tem os pontas também ali rápido, né? E tem um centroavante. O Cléo Silva e o Rafael Barbosa. O Cléo Silva bem antigo. E tem um centroavante que fica na reserva, que entra bem também. Ah, tá na alteração a opção lá no. O técnico Luan, que desde que chegou, mas são 7 jogos sem perder já. Ele empata muito, a verdade, o craque, mas acabou que chegou aí, tá buscando, pleiteando essa classificação para a Série D, o craque de Catalão. Bom, se tratando de clássico, de jogo decisivo hoje, daqui a pouco eu pego os palpites, se bem que o Charles já falou. Então você acredita que vai ser nos pênaltis, você falou? Pra mim possa ser decidida nos pênaltis. Tá certo. Ó, quem tá também esperando uma oposição amanhã é o Vila Nova. Porém, um dos seus principais jogadores nesse campeonato, autor desse golaço aí contra o Atlético lá no estádio Antônio Ascioli, é o atacante Emerson Urso, que o ano passado era reserva. Esse ano começou bem o campeonato, vinha resolvendo, porém teve um problema seríssimo, né? Uma ruptura do tendão de Aquiles. Pode ficar aí 5 a 6 meses sem jogar bola, não. Deve ficar isso aí, porque é uma lesão muito séria. E aí, Charles, para você que analisa o futebol, independente da sua paixão pelo Goiás, o Emerson Urso faz um bom campeonato e até que ponto o Vila Nova realmente depende desse jogador? Assim, Renato, pra gente que acompanha o futebol e é bairrista, como eu que sou torcedor do Goiás, é até um pouco complicado você falar que bom que o jogador machucou, mas eu acredito que não seria esse o detalhe. Como jogador pro Vila Nova, eu acho que é um desfalque muito grande, com certeza. É um jogador que vai fazer falta e eu não consigo ver talvez um substituto para essa posição hoje dentro do Vila Nova. Vai sofrer e é um desfalque muito grande para o jogo de amanhã contra a Jataiense. Vitória apertadinha do Vila Nova, né? Segunda-feira, só 1-0, se tratando do time da capital. E aí, pegando de modo generalizado, realmente os times da capital, incluindo o meu Goiás, não fez um bom futebol, não entregou um bom futebol, não entregou um espetáculo de futebol nesse campeonato goiano. Mas eu acredito que o Emerson sim, a Emerson Urso, é um desfalque sim pro Vila Nova. Pedro, você que além de entender de futebol, também sabe sobre preparação física. Essa questão, uma lesão dessa é muito séria, né, Pedro? Lesão duríssima. Eu tive um amigo meu que já aconteceu com ele duas vezes, tanto o tendão direito como o esquerdo. E aí é difícil a questão do Emerson Urso, né? E o grande problema aí é o tendão mais forte que tem no corpo humano, é o tendão de Aquiles. Então, para romper ele ali, ou é muito azar, ou é uma porrada muito forte. Eu não vi. Você sabe as circunstâncias? Eu não lembro, porque eu tava, acho que, em trânsito pro estádio e não cheguei a ver como aconteceu a lesão. Foi num aquecimento, né? Foi, no aquecimento. E assim, o pessoal que estava lá, eu também não vi não, mas me contou, um amigo que estava lá, disse que, ele estava no último sprint, sabe quando você põe aquela sequência de comandos para dar aquela arrancada, para ir embora, fechar e trocar, aí naquele lá ele já caiu de dor. Então, assim, o que eu tenho observado lá, principalmente o Urso, né, ele teve sucessivas lesões, e isso aí, o que pode ocasionar? Ou
Eu creio que não foi, né? Departamento médico do Vila, que é super competente, inclusive um abraço para o Romildo, que é amigo meu, fisioterapeuta do Vila. Tem todos os exames. Hoje o Vila, os equipamentos, hoje o Vila não tem tudo. nada, hoje o Vila não pode falar assim que não tem os equipamentos. O Vila tem os testes, tem os exames para ver os níveis de lesões. O CK, por exemplo, que todo mundo fala. A gente tem vários exames que se usa para poder identificar o nível de inflamação. E tem para ver o nível de inflamação que está aquele organismo, que às vezes tirou o cara do jogo, mas o cara tem que ir pro jogo. Não é assim. Quem não entende da fisiologia critica. Eu vejo muita imprensa fazer isso, mas sem saber a real história. Os exames estão aí, a fisiologia está aqui para prevenir lesões, né? O urso, que às vezes pode estar acontecendo com ele, não sei se às vezes dormindo pouco. Que aí vem suscetíveis lesões, porque não se recupera. Isso aí é hipótese, tá, gente? Eu não estou falando que eu sei disso, não. Mas é um grande desfalque do Vila. Não temos um jogador que faz o que ele faz hoje, que é o quebra-linha no Vila. Temos o Vinícius Paiva ali tentando alguma coisa, mas é muito inconstante, então nós não temos, né? Vamos esperar. Aí, quando ele fala nós não temos, você já está entendendo, né, Zezé? Você entendeu, Zezé? Porque o Zezé é igual o Charles aqui, ó. Mas a camisa vermelha do Pedro indica o que ele gosta, né? E ele está falando, nós não temos. Justamente o Vila então não tem. O Vila não tem esse substituto do Urso, né? Nós perdemos o Alisson, que era um baita do jogador, e o Urso veio a hora dele. Inclusive, ele estava para poder explodir mesmo, né? Mas aconteceu esse do jogo, trágico, né? Do esporte. Acontece. Quem treina em alta intensidade está suscetível à lesão. Inclusive, alta intensidade, pessoal, não é saudável, tá? Depois, se tiver um momento, eu explico isso melhor. Não é o caso aqui hoje. E vamos torcer para que ele se recupere e na reta final da Série B possa nos ajudar. Olha só. Por falar em Vila Nova, falamos aqui da questão do Emerson Urso, o Vila se prepara porque amanhã é dia de decisão. O Vila joga no estádio Serra Dourada. Atenção, hein? O Oba está em reforma. Estádio Olímpico, onde o Vila vinha jogando, vai ser deixado de lado agora, porque o jogo é amanhã no Serra Dourada, no maior palco aqui do futebol goiano. E com detalhe, mulheres poderão ir de graça, isso porque faz parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. O Vila resolveu então fazer essa promoção. As moças, mulheres, podem ir ao estádio e retirar o ingresso de forma gratuita na entrada do Serra Dourada. E com detalhe, o Vila jogou o jogo de ida lá em Jataí, venceu por 1-0, com um gol muito estranho. Poveda finalizou, o goleiro rebateu, o zagueiro acabou empurrando contra o Patrimônio. Enfim, o Vila é favorito, Pedro, você analisando essa circunstância, mesmo sem o Urso, o Vila é favorito diante da Jataiense para vencer. O Vila que nesse momento tem 25 pontos e é o líder do campeonato na somatória geral de pontos. Inclusive, precisa já ganhar amanhã, porque já se garante na Copa do Brasil do ano que vem. Aí ninguém alcança mais. E, assim, pelo futebol que o Vila tem jogado, a gente fica com o pé atrás, mas nós vamos estar jogando em casa. Ele tem que se impor, já tem um empate. Meu medo é sentar em cima desse resultado aí, querer segurar o resultado. E aí toma um contra-ataque ali, um erro de uma zaga, alguma coisa, e toma um gol e vai para uns pênaltis, pode acontecer. Né? Então precisa o quê? Eu aprendi assim, e lembro muito bem do Márcio Fernandes nas duas decisões da terceira divisão que ele teve. Ele, com a vantagem de 1-0, ele chegou e foi para cima dos caras, né? Principalmente lá em São Paulo. Estive lá em 2015, ele chegou e foi para dentro, fez 2-0 e ficou tranquilo ali. Então, você não pode trabalhar com o resultado. O resultado você trabalha com ele na reta final do jogo, né? E não dá também para levar uma pressão do Jataiense no Serra Dourada. Mas eu fico muito pé atrás, porque o Rafael, ele tem um estilo de jogo meio que medroso de jogo. Ele é muito retranqueiro, isso você me permite falar. É isso ele mesmo, só cuida da defesa. Falou que eu não quis falar. Total. Você falou que eu não quis falar. Eu não tenho falado. E o time dele toca de lá demais. Nossa, meu Deus. E tem um que lá que só toca pra trás. Um abraço pro William Formiga, que tá sempre assistindo a gente, que só toca de lado e pra trás também. Mas pra você, viu, Pedro, dentro dessa condição aí, o Vila passa, tá confiante que passa? Passa. Com empate? Com derrota ou não, com o Vila vitória? passa a vencer na manhã. Vamos vencer no E se vencer, como você falou, vai garantir a posição na Copa do Brasil do ano que vem, porque vai chegar a número de pontos que vai garantir a ele pelo menos a terceira colocação na somatória geral. Charles, e para você? Você analisando aí, o Vila é o adversário que pode ser o adversário verde, porque se o Goiás ganhar hoje, a tendência, o que vai acontecer? E o Vila vencer da manhã, que é a tendência também,
apesar dos nossos times todos, né, estão muito ruins, mas o Goiás, para mim, vence o craque. E o Vila, para mim, vence a Jataiense. Isso acontecendo, é um confronto que você já esperava? Preferia o Vila ou preferia o Atlético? A gente preferia na final, né? Esse clássico na final, mas eu acredito que teremos essa antecipação, sim, ainda na semifinal. Goiás passa hoje, eu acredito também que o Vila Nova passa amanhã. Placar magro. E aí, Pedro, talvez o Vila Nova sente, sim, em cima da vantagem dentro de casa, que é o empate. Com essa ausência do Emerson Urso, com o que vem apresentando o futebol do Vila Nova, eu acredito que amanhã é jogo de empate. Vai considerar o fator casa e jogar com o regulamento debaixo do braço, viu, Renato? Não vai ter muita diferença aí do que a gente espera, não. Tá certo, tá certo. E ó, agora eu quero saber, porque o Felipe falou, eu tô querendo saber o que posso... Olha aí, rapaz, o quiz, como é que tá? Tá bombando, hein? Quem teria mais gols com a mesma minutagem? 54% diz que é o Mbappé, que ele é Mbappé. E 46% tá dizendo que é o Endrick. Pra você, Charles? É o Endrick, com certeza. Se tivesse a mesma minutagem que o Kylian Mbappé, teria mais gols. Por minutagem, o Endrick hoje ele tem mais gols do que o Mbappé. Até hoje, fazendo uma proporção, claro. Na proporção. Lógico que o Endrick jogou menos do que o Mbappé, mas se for considerar tempo em campo, o Endrick consegue ter mais números de gols. Pra você, Pedro, seria o quê? Os números tá aí, né? Não tem como lutar contra, né? Ele tem mais gols do que em proporção do que o Mbappé. E, com certeza, se ele tivesse uma sequência aí, ele poderia também estar fazendo muitos gols ali pelo Real Madrid. É porque o Real Madrid, Renato, não quer gastar dinheiro com o Endrick, né? Por isso que ele só entra ali no finalzinho dos jogos. Mas se tivesse mais tempo de jogo... Senão tem uma cláusula contratual para você que está acompanhando, que caso ele alcance metas de jogos, gols, etc., tem que pagar uma verbinha a mais. Verbinha é brincadeira, hein? Uma verbinha a mais para o Palmeiras, aqui do Brasil. Mas assim, o que eu vejo aí, e acompanhando o futebol internacional, é uma adaptação que eles fazem com cautela. O Vinícius Júnior ficou muito tempo assim, sendo reserva e entrando bem. O Vitor Roque, por exemplo, voltou pro Palmeiras. Porque eles vão fazer isso. Eles fazem aí. Quando o cara, agora ele tá pronto. Aí pronto. E é difícil um jogador que chega lá e matura rápido, né? Que fala, na verdade, pra cá ele tá maduro, mas pra Europa ainda não. Diferente. Bom, vamos falar também de um time goiano que já está, aliás, é o único até agora que já está na semifinal. E é o Dragão. O Atlético venceu a equipe do Inhumas, da Pantera Vinhada, ontem por 2-0. 1-0 foi o primeiro tempo. Esse é o gol do Caio Dantas. Que subida, hein? Subiu com estilo, cruzamento muito bem feito pelo Marcinho, que até ontem não tinha jogado bem, mas ontem jogou uma partidaça. E o Caio Dantas foi lá e cumprimentou o goleiro Wallace, fazendo o gol no primeiro tempo. Aí no final do jogo, uma circunstância terrível, o jogo, olha aí, como é que é o nome dele? O Federico, não é isso? Federico, ele acabou fazendo o segundo gol, sem goleiro, numa situação já de matar o jogo, você já estava nos acréscimos. Vocês viram o jogo? Eu acompanhei, estava lá, fiz o jogo pela Rádio Difusora de Goiânia ontem, e eu entendi o seguinte, o Atlético precisa evoluir, porque jogou um tempo bom, razoável, o segundo tempo foi uma negação. Parece que depois que o Marcelinho... Gente, Atlético Clube Goianiense, de 7 pênaltis sofridos, o Atlético teve apenas 2 convertidos. Errou 5 esse campeonato. O que aconteceu? Você não sabe o tanto que eu torci para ver os pênaltis ontem, não. Mas eu queria ver a capacidade deles se superarem, entendeu? Nem que eu queria que o Atlético saísse, não. Eu queria ver a capacidade da superação do pessoal do Atlético, né? E a gente teve um fator novo aí no Atlético que ajudou muito ontem, né? Que foi a estreia do Cauã. Aí, Cauã, meia, que era do Goiás, foi pro Fortaleza. É bom jogador, viu? É bom jogador. E uma peça pode fazer diferença. E a gente falando ali atrás do Vila sobre o Urso. E também nós temos aí o Jean Mota, né? Quem sabe esse cara pode. Vai estar à disposição amanhã. Então. Ele, quando acorda, ele é do Vila. Sim. Eu conheço bem. Você jogou no meu time. Pouco, né? Jogou muito no meu time. Eu conheço bem o Jean Mota. Renato, eu acompanhei o jogo ontem. Agora, o que me chamou minha atenção foi a falta de combatividade do Inhumas. Time totalmente medroso, né, entregue. Você vê, por exemplo, esse segundo gol. A zaga simplesmente parou em prol de um impedimento que na cabeça do zagueiro existiu. E simplesmente o árbitro mandou continuar e ninguém correu atrás da bola. Então, assim, e o Watson no final ainda falar que o time do Inhumas jogou bem, foi combativo. Não foi combativo. O time do Inhumas ontem estava entregue ao time do Atlético. Parecia que ou era o Atlético ou não era o Inhumas. Foi isso que a gente conseguiu entender nesse futebol de ontem. E quando apertou, né? Poderia ter saído na cara do gol. Na cara do gol, exatamente. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu sei que os programas é líder de audiência nesse horário e é por isso que eu preciso dizer isso aqui. Inclusive, um recado para o Adson Batista, que vai falar conosco aqui agora, porque ontem nós vivemos uma situação inusitada e muito desconfortável. No Atlético, vou relatar isso rapidamente, Felipe, meu diretor aqui, porque estávamos fazendo o jogo lá
e a gente tem cabines limitadas, poucas cabines no Atlético. O que aconteceu? Estávamos trabalhando, né? Nós somos ali profissionais de imprensa, lá na Rádio Difusora, onde eu trabalho, e aí, quando um colega de profissão, até o comandante da minha equipe, ele fez uma crítica à jogada bizarra que o Pedro Henrique fez, o zagueiro, cometeu, quase complicou o Atlético. Se o Inhumas fosse um pouquinho mais aguerrido, tivesse um pouquinho mais de perspectiva, poderia ter dificultado muitas coisas, e o jogador foi alvo de críticas, mas dentro de um caráter desportivo. O jogador fez uma jogada errada, ele foi expulso corretamente, então ele complicou a situação, e quando a gente falava, nós somos tolhidos, né, por uma pessoa e uma mulher, diga-se de passagem, veio para cima da gente com grosseria, né, falando palavras de baixo calão, e acabou complicando, porque é o seguinte, é difícil. Era a esposa do jogador, do Pedrão, que acabou, né, querendo tirar satisfação com a gente. Ainda bem que o Paulinho Goiano, que é o nosso chefe de equipe, ele teve a capacidade, né, acalmou ela, mas assim, inusitada a situação. Nós estamos tendo, às vezes, tolhidos de emitir a nossa opinião. Isso está acontecendo no Atlético, já não é a primeira vez, isso é recorrente. Então fica aqui o nosso repúdio, e que o presidente Adson, que é um cara inteligente, esportista, um cara que realmente faz a diferença em prol do futebol, possa rever essa situação. Porque o lugar onde a imprensa está trabalhando no meio da torcida, você não pode, às vezes, colocar a sua opinião de forma clara, você não pode fazer a narração, às vezes, gritar um gol, porque você corre risco de ser agredido, como, por exemplo, ontem nós fomos tolhidos em relação a emitir a nossa opinião. Fica aqui o meu repúdio, e que nós possamos refletir sobre isso, a federação, a associação dos cronistas, que nós possamos rever essa situação, porque é inaceitável, né? A imprensa tem que ser livre, e ela pode sim fazer o seu trabalho e não ser reprimida como foi ontem. Eu me senti muito mal e acabei, né, fazendo esse desabafo aqui agora. Bom, mas vamos seguindo, e espero que isso seja resolvido. O Adson Batista falou depois do jogo, é claro, ele teve aquele posicionamento, e aí a gente vai trazer agora a fala do presidente do Atlético. O Atlético, o primeiro objetivo é classificar na Copa do Brasil do próximo ano, né? E a gente depois pensar na decisão. O Atlético, eu espero que a gente possa conseguir recuperar mais a nossa confiança, né? Jogadores dominar pensando em jogar para frente, né? Nunca pensando em jogar só para trás, recuar a bola para trás. E hoje nós pagamos um preço altíssimo naquela expulsão, sendo que no momento perigoso do jogo, né? O Inhumas fez um grande campeonato. Tem que reconhecer o trabalho do Paulinho, do Sidão, que é os comandantes lá do Inhumas, né? Fizeram um trabalho muito bom. O Inhumas valorizou muito a classificação do Atlético. Time corajoso, time bem posicionado, time rápido, né? E foi um jogo muito difícil, né? Eles fizeram um grande trabalho, um grande time. Fica aqui meu reconhecimento. Ei, Adson Batista, quem fez o jogo difícil? O Atlético. Tornou o jogo difícil no segundo tempo, porque, pelo amor de Deus, né? O Atlético ontem criou a dificuldade. Depois que o Marcelinho perdeu o pênalti, gente, o time do Atlético parece que perdeu, todo mundo perdeu o pênalti. E aí o Pedro Henrique complicou com a expulsão, não podia falar dele, mas falei, e aí acabou, a situação ficou complicada. Mas vamos à classificação final, pelo menos por enquanto, né? Tem jogos, daqui a pouquinho a bola vai rolar daqui a meia hora, tanto para o estádio Hélio Pinheiro, quanto também para o Jonas Duarte. Olha, o Vila nesse momento, olha só como é que está acirrado. Nesse momento o Vila tem 25 pontos. O Anápolis, que joga daqui a pouquinho contra a Abecates, tem 24. Então o Vila só garante a classificação em primeiro, e aí isso vai definir o cruzamento, se vencer a Jataiense. Precisa vencer a Jataiense, porque senão, se o Anápolis vencer hoje, o Anápolis retoma a primeira colocação e cabe ao Vila vencer amanhã. O Atlético já chegou à terceira colocação e não vai perdê-la, porque o Goiás, que é o quarto nesse momento, não sai, não ultrapassa o Atlético. Mesmo vencendo, o Goiás não chega a 23. Então, está caminhando para Vila e Anápolis, que podem alternar a posição e aí definir o cruzamento. Para você acha que vai, Pedro, para você primeiro, você acha que vai mudar aí essa questão em termos de chaveamento? Para você, o Vila vence e o Anápolis vence a Abecates? Só muda se tivermos zebra. Normal, então, todo mundo vencer. Normalmente vai ter o cruzamento, infelizmente, do maior clássico, sim, do Centro-Oeste. Pode chorar quem quiser, não existe outro clássico para o Centro-Oeste igual Goiás e Vila, não. E Vila e Goiás. E outra coisa, a gente precisa de termos duas torcidas num jogo desse, gente. Eu também penso muito assim. Bonito você ver no Pará, duas torcidas, cada no Rio, que é o estado que tem mais complicação com relação à segurança. Que é um estado sem segurança. Você vai no Ceará, Fortaleza, Ceará, com o estado lotado, cada um querendo fazer a festa mais bonita que a outra. Aqui nós que temos a melhor segurança do Brasil, não podemos ter as duas torcidas, né?
E com certeza o Charles Henrique vai ficar com vontade de estar no Serra no segundo jogo e eu vou ficar com vontade de estar no Serra no primeiro jogo. Tá certo. Charles, e pra você? O maior clássico é Vila e Goiás, Goiás e Vila? O maior clássico é Vila e Goiás, Goiás e Vila. Inclusive, na última vez que eu tive aqui com o Danilo, eu falei que eu não considerava Goiás e Atlético como clássico. Aí a galera foi lá na rede social, lá na página da... E deitou galera o cabelo. do Atlético, claro. Galera do Atlético. Eu tenho que falar pra esse Moncheque, o Atlético, não sei o quê. Não tem jeito, concordo. Talvez é a primeira vez que eu vá concordar com o torcedor do Vila Nova. Vila Nova e Goiás parece que convergem. O maior clássico hoje do estádio Goiás... Bater no Atlético é bom, mas bater no Vila é bom demais, bom demais da conta, entendeu? Então, assim, é igual o Pedro falou, não adianta chorar, semifinal vai dar Goiás e Vila Nova mesmo, ambos passam, e a gente precisa realmente defender essa bandeira da torcida, das duas torcidas participarem dos jogos. Tem que ver quem que é o mandante, tem que ver se compensa ou não, porque querendo ou não, Renato, jogar hoje no Serra Dourada é muito caro. Custa muito, exige toda uma dedicação dos times, dos dirigentes para que isso aconteça. Mas em termos de segurança, que o Pedro colocou muito bem, o estádio de Goiás hoje tem a melhor segurança pública do Brasil. Então nós precisamos considerar. Por segurança não é. A quem interessa não ter o jogo em duas torcidas hoje dentro do Serra Dourada? Charles, o que a gente vê aí também é só o Hugo comprando a briga, né? Falta o lado do Goiás também comprar essa briga. Mas então, é aquilo que eu falo. Até que ponto é interessante para o Goiás hoje ter um jogo dentro do Serra Dourada? O Goiás tem a Serrinha. Os tempos áureos do Serra Dourada já ficou lá para trás. Você não tem nem Vila Nova e nem Goiás com um time suficiente para fazer um espetáculo no Serra Dourada. Tá? Então seria um jogo... Mas em termos de público, por exemplo, o apelo popular nas duas torcidas. Em termos de apelo popular, evidentemente, os times têm que atender a necessidade. Mas em termos de futebol, a gente precisa reconhecer o momento que nós estamos, né, Renato? Entendi. Todos nós estamos. O futebol goiano deixa a desejar. Parte do princípio, por exemplo, que você não tem uma escalação no quadradinho igual você falou lá. Mas isso é culpa, talvez, da Federação Goiana. Porque se você pega campeonatos nacionais, tá tudo certinho, tudo bem encaminhado. Eu tenho apenas um recado. Estão matando a vaca por conta de um carrapato. Essa é a situação. O Charles e Renato, eu tinha essa opinião que é bom jogar no Oba. É bom, é perto da minha casa, mais tranquilo para eu chegar. Porém, quando você vê um Serra igual a gente fez contra o Goiás agora, é bonito demais, é diferente. Para o espetáculo é sensacional. Tá? Amanhã nós não vamos ter um espetáculo porque não vai ter o apelo. Não adianta você achar que vai ter um apelo contra o Jateense, mas... Aí sim eu já concordava. Agora vamos jogar no Oba, né? Se tiver essa opção agora. Mas no momento não tem. Vamos de Serra Dourada e vamos aguardar aí. Vamos torcer que o Vila classifique, o Goiás classifique hoje, né? Porque ninguém passou ainda. A Goiás e Vila, semifinal. Talvez das duas torcidas no Serra Dourada seja o ideal. Vamos lá. Vamos então agora o nosso confronto aí, só para a gente definir até agora como é que tá. Ontem nós tivemos esse jogo do Atlético, né? O Atlético venceu o jogo de volta 2-0, então o Atlético está garantido, é o semifinalista garantido. O jogo de ida, o time da ABCAT lá em Ouvidor ficou em 1-1 com a Anápolis. O jogo de volta é hoje, daqui a pouquinho no estádio Jonas Duarte. Então o Atlético 1-1, depois 2-0 para o Atlético. Agora, daqui a pouquinho, no Goiás, lá no estádio Arena Riferte, o Genervino da Fonseca ficou no empate 0-0 com o Craque com o Goiás. O Vila venceu lá em Jataí, no estádio Arapucão, 1-0, gol contra lá. Então, daqui a pouquinho, daqui a 24 minutos, no estádio Alia Pinheiro, estádio da Serrinha, Goiás e Craque. E também, daqui a 24 minutos, 23 agora, Anápolis e ABCAT, esse jogo lá no estádio Jonas Duarte. O Vila entra em campo amanhã, Serra Dourada, 19h30. A Anápolis e ABCAT, pra você, meu caro Pedro, o que vai dar? Joga na zebra aí, vai dar ABCAT. Aí, rapaz, se esse der Anápolis ABCAT... que não tá perdendo há tempos e tava... Agora acontece a zebra. Tá certo. Pra você, Charles, Anápolis e ABCAT? Eu nem acredito que seja zebra, não. Eu acredito que o ABCAT tem mais time do que o Anápolis nesse momento. É um time bem postado, é um time que ele vem proveniente tem um sentimento da torcida, carrega o sentimento de uma cidade. Então aí nós estávamos falando de apelo popular, né? Só que aí muda tudo, sabe? Até o cruzamento, muda sabe, tudo, mas empatou lá 1-1. Em se tratando de futebol, tirando o fator casa, o ABCAT conseguiu combater o Anápolis. Esse segundo jogo agora, eu não acredito que vai ser diferente. Eu acredito que teremos a ABCAT aí classificando para a próxima fase do Goiás. Podemos ter toda a reviravolta aí com esse pensamento. E assim, o que eu vi muito e o que vai acontecer, o Anápolis querer ganhar o jogo e vai dar espaço. Né? E o Anápolis vai para cima, aí, né? O ABCAT pode ser uma grande surpresa, né? Que é um time empresa.
eles perderam o principal jogador dele, né? Que o Que Fortaleza isso. pediu de volta lá, que é o Riquelmo. Riquelmo, justamente. Foi pra lá, Baita de já. um jogador aí que o Fortaleza pegou de volta, que se tivesse aí o time tava e não sentiu. Eles jogaram aqui sem 5 titular, conseguiu aprontar aí. Então, para você ver que tem um grupo bem formado e bem trabalhado. Tá certo. Vamos ao nosso quiz interativo. Vamos ver a dinâmica, como é que tá os nossos torcedores que estão acompanhando. Se teria mais gols com a mesma minutagem, o Mbappé ou o Endrick. Aí, ó, agora já tem muita gente achando que o Endrick seria, sim, o cara que teria maior percentual, 60% dos gols, enquanto o Kylian Mbappé, 40%. Você pode mandar sua mensagem, tá aí na tela, o WhatsApp para você participar do nosso quiz interativo. Agora, volta para mim aqui, Zezé. Olha só, um jogaço ontem na Libertadores Sub-20. A gente traz a matéria agora para você acompanhar. O Flamengo, o Mengão, entrou em campo e aí a gente vai acompanhar o que aconteceu. Põe na tela. O Flamengo! Tá aí a Libertadores Sub-20, o Flamengo fazendo resultado, né? Ganhando e seguindo aí. Que competição é essa, né, gente? Libertadores Sub-20. Vocês estão acompanhando também ou não? É uma movimentação intensa, é um campeonato importante. E aí os clubes já estão aí se preparando para poder revelar jogadores. Será que ainda tem esse negócio de revelar jogador? Ainda tem clubes que estão trabalhando muito isso ainda ou não? Prova disso é o Danilo Cunha aí do Goiás, né? Que é a revelação, veio da base, jogador que promete ser um jogador valioso pro Goiás, e a Libertadores também não fica atrás. Talvez é a vitrine aí desses jogadores da categoria de base para os grandes times nacionais. E aí, Pedro? Isso é importante, né? Você precisa carimbar a faixa desses meninos aí, ganhar experiência internacional. E uma Libertadores Sub-20 aí abre portas, não é só para a Nacional, abre para a Europa, né? Porque com certeza os empresários estão ali de olho nas jovens promessas. E o futebol é isso, cara. A gente precisa sim revelar, a gente precisa dar mais valor à base, né? A gente vê jogadores que vêm de fora tendo 10, 15 oportunidades, um da casa tem uma vez e acabou. Pô, todo mundo começou um dia, ele começou a apresentar o programa, eu comecei na minha área de estagiário. E por que eu vou ter só uma oportunidade? Né? Fica difícil para o menino mostrar o futebol dele ali. Eu continuo estagiário até hoje, viu? Eu continuo estagiário. Mas aqui é bom com os melhores, né? Bom, em falar em estágio, não, mas vamos falar de Libertadores. A gente falou da Libertadores para os estagiários, que era o Sub-20. Mas agora, hoje tem jogos, hein? E olha só, o Melgar enfrenta o Cerro Porteño. Esse jogo já está em andamento, 7 horas, tá? A produção vai me informar de gol daqui a pouco, caso saia. E hoje, rapaz, tem o Barcelona. Não aquele, mas também tem o Corinthians. Será que é aquele? Não sei. Melgar e Cerro Porteño, por enquanto 0-0. E aí, Corinthians em campo logo mais contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Bom, agora eu tenho um recado importante para você, gente. E estou aqui do lado da logomarca, da identidade visual dessa empresa que é líder, referência no seu segmento. Há mais de uma década, a BBT Transportes tem sempre esse slogan: chegar é o destino. Sabe por quê? Porque ela foi construída, pensada a partir de um sonho. E ela sempre está disposta a realizar sonhos. A BBT tem toda uma eficácia e eficiência no transporte, seja de qualquer tipo de produto. Seja equipamentos perecíveis, produtos perecíveis, farmacêuticos, né? Aqueles que têm data de validade, que não pode, de forma nenhuma, requer um cuidado especial. E tudo isso dentro do prazo estipulado. Ela é referência não só porque tem profissionais de alta gabaritagem, mas acima de tudo, um nome a zelar e uma construção que foi feita há mais de 10 anos. BBT Transportes, porque chegar é sempre o destino. Um abraço para minha amiga Larissa Machado, lá na gerência de RH, e é claro, ao nosso grande líder, CEO, Sr. Wilton, da BBT Transportes. Aqui eu mando um grande abraço. Em breve eu vou passar aí para a gente tomar aquele café especial e, é claro, ser referência. Viajou, transportou, é com a BBT, chegar ao destino. Vou fazer um breve intervalo. Na sequência a gente volta com muito mais assuntos importantes aqui no nosso Placar Esportivo. Estamos de volta, deixa eu abraçar a participação aqui. O Carlinho, lá de Ceilândia, do Distrito Federal, está acompanhando a gente. Um abraço para ele. Segundo ele, é o Kylian Mbappé, como já está marcando gol para a Copa do Mundo. Tem mais mensagens aqui, ó. Passando para dizer que eu tô ligado. Quero dizer que dá dó assistir o Goiás desse jeito. Quem já viu o time do passado e ver ele hoje, parece que treina só para voltar a bola pro goleiro. Não tem jogada ensaiada, o jogador não se mexe, não sabe nem bater escanteio. É um time sem garra, sem vontade, sem noção. Série A desse jeito nunca mais. É o Luiz Rodrigues, do setor Paulo Pacheco, torcedor do Goiás, mostrando a sua insatisfação. Bom,
Daqui a pouco eu falo mais de futebol goiano, porque agora, ó, o mercado tá aquecido. Quem tá indo? Quem tá vindo? Tem jogador chegando pro meu time aí, eu quero saber. Fala aí comigo, quem traz a matéria? Vamos lá. Vamos abrir a nossa janela. Agradecendo muito o nosso Beto Mendonça, simpaticíssimo, uma voz maravilhosa. Grande Betão, precisamos estar encontrando, hein? Tá de um lado ou do outro, mas é isso aí. Mercado da bola aquecido, jogadores indo, vindo. Enfim, vamos aguardar o desfecho aí. Ó, em se tratando de finais, ou pelo menos semifinais, nós temos um confronto paulista se aproximando. E o São Paulo pode sim ter um jogador importante como reforço na semifinal contra o Palmeiras. No domingo nós teremos Santos e Corinthians e Santos. Na verdade o jogo é lá na Arena, né? Eita, lá vamos nós pra cima desse... Bom, vamos que vamos. E o São Paulo joga com o Palmeiras. Esse jogo também é na Arena, na Aliança, não é isso? O Palmeiras enfrenta o São Paulo e o Luiz Gustavo, volante do São Paulo, com muito tempo lesionado, pode estar à disposição. É importante um jogador como esse, na reta final, um jogador experiente, Copa do Mundo, etc., para tentar ajudar na semifinal do Paulista? Renato, o São Paulo, inclusive, contava com o Pablo Maia, que se lesionou. Então, o Luiz Gustavo é importantíssimo para poder ocupar essa posição. Ele que vem retornando aí de lesão, já treina com os companheiros e tudo indica que no dia 10 é presença garantida nesse jogo, nessa decisão contra o Palmeiras. Tá acompanhando o Paulista, o meu caro Pedro? E aí, o que você pode dizer desse... Luiz Gustavo à disposição, é reforço para o São Paulo diante do Palmeiras ou não? Com certeza, né? Um volante tarimbado, experiente aí de Europa. E depois de muito tempo a gente tem os 4 grandes chegando, né? Que sempre tinha um intruso ali, né? Do interior. E essa vez nós vamos ter 2 clássicos em jogos únicos, né? Um jogo só e a final que é em 2. Isso eu acho interessante também, porque acelera o campeonato, reduz essas datas aí, né? De time ficar jogando terça, quinta, domingo. E arrebentando jogadores para quando chegar no brasileiro aí. E isso aí é algumas coisas que vem tendo lesões constantes na galera aí, viu, Renato? Vamos ver. Então tá aí. Os finais do Paulistão tá por aí. Vamos agora aos jogos da Champions. Pelo menos aqui a tabela você vai saber agora os resultados. Não deu para pegar todos os gols, tem jogos que tá terminando agora. Mas olha aí, o Feyenoord, rapaz, eu tenho com dificuldade. Feyenoord, o time da Holanda, acabou sendo derrotado em outro jogo, hein? Feyenoord que tem um brasileiro lá, né, rapaz? Tentou, mas não deu certo, né? O brasileiro é do time do Curitiba, que foi Igor Leite é o que estava aqui. Mas a Internacional de Milão, fez 2-0 e acabou decretando a sua situação, pelo menos pro jogo de volta, né? O Bayern fez 3-0 no Bayern Leverkusen, um gol de Bayern, 3-0 pro Munique. A equipe do Benfica, gente, estava vendo lá, o Benfica jogou com um jogador a mais e o Barcelona foi lá e carimbou 1-0 pro Barcelona. E também nós tivemos encerrado lá no Parque do Príncipe o PSG, Paris Saint-Germain, acabou sendo derrotado pela equipe inglesa do Liverpool 1, o time do PSG 0. Esses são os resultados de hoje da Champions League. Amanhã tem os gols, claro, todos aqui no nosso placar esportivo. E agora, falando de Série A, não, estou falando de Champions, estou falando das grandes, uma das grandes, se não a referência no seu segmento aqui no estado de Goiás, por que não dizer no Centro-Oeste, é Imperial Ferramentas. Olha, é uma loja ampla, a mais nova, né? Ampla, moderna, tá vendo imagens dela aí, que atende em todos os sentidos, tudo para você que quer comprar ferramentas, para você que quer montar a sua oficina, você tem tudo, desde macacos hidráulicos, aspirador, tudo, peças, equipamentos, ferramentas, você encontra na Imperial Ferramentas. O atendimento é diferenciado, são 2 lojas em Goiânia, essa aí eu estou mostrando na Avenida Anguera. E ó, o atendimento é diferenciado. Entre em contato com a Imperial Ferramentas, são quase 3 décadas atendendo com muita qualidade e os melhores preços do mercado. Entre em contato pelo 62-3269-1155, 3269-1155, Imperial Ferramentas. Eu quero sempre mandar um abraço, cumprimentar lá o Lucas, o Adriano, também o Luiz e, é claro, o nosso Samuca, o Samuel, lá na área de marketing. Um abraço a todos aí da nossa família Imperial Ferramentas. Bom, saímos da Imperial Ferramentas, vamos até a Europa novamente. Agora, os confrontos das oitavas de finais. Jogos importantes. É a matéria, você confere agora. Em um dos confrontos... Tá aí, obrigado ao Alcaraz por trazer esses confrontos. Então tá aí, ó. Real Sociedade enfrenta o Manchester United, jogaço também. Amanhã, às 14h45, o Fenerbahçe enfrenta o Rangers, o Pilsen com o Lazio, a gente já falou dia 6, Ajax Eintracht, né, o FCSB, rapaz, é assim, enfrenta o Lyon, né, o AZ com o Tottenham, e aí tem o Bodo Glimt contra o Olympiacos, o Roma, Roma, esse aí já tive lá, hein, rapaz, o Roma enfrenta o Atlético Bilbao, jogaço também do Estádio Olímpico de Roma. São os confrontos da Europa League, os confrontos de oitava de final. Bom, e aí?
vocês estão diante desses jogos? Você acompanha também o futebol pelo mundo? O que pode... A Lazio está liderando aí. A Lazio está liderando a Europa, mas eu queria chamar a atenção para um jogo de ontem da Champions League, que foi o Arsenal. O Arsenal. O Arsenal 7-1 no PSV, um massacre na Champions League. E o Real Madrid, que ontem 2-1, jogo apagado do Mbappé, do Vini Júnior, mas o destaque pro Rodrigo, né? Exatamente. Que balançou as redes. Sempre discreto fazendo os gols, né? E outro jogador também, que foi o Brahim, que a galera não deixa muito, não olha muito pra ele, mas marcou um golaço. Acho que 2 golaços do Real Madrid e um golaço também do Atlético de Madrid. E num clássico é sempre bom isso, né? Demais. Porque bater no arquival da cidade assim no clássico ganha força, ganha moral. É o que a gente vai ver no Pedro, você acompanha também? Claro, né? Futebol quando não é futebol, assistindo futebol, é jogando futebol ali, que a gente joga o 11 contra 11. Posso mandar um abraço pro meu pessoal lá, mandar um abraço pra minha galera que joga comigo. E a gente vê, né, jogos espetaculares. É outro nível, né? Eu sei que a gente gosta, eu pra mim, eu paro qualquer coisa pra assistir o jogo do meu time, mas um jogo de Champions é outro nível. Bom, a gente ficou faltando um assunto ainda, estamos em cima da hora, o tempo está estourado, mas agora vamos aos confrontos da Liga Norte-Americana NBA. E aí é importante, rapidamente, os Cavaliers jogam com o Miami Heat, joga hoje às 9 da noite. Opa, eu gosto do Miami, hein? Vou acompanhar. Os Bucks enfrentam os Mavericks também hoje às 10. Ainda também às 9 os Wizards contra o Utah Jazz. Os Nuggets também às 11 da noite enfrentam o Kings, o Sacramento Kings. E ainda teremos Celtics e Trail Blazers, o Portland, indo até a Boston enfrentar os Celtics. Hoje também, 21 horas, Hornets com os Timberwolves. Ainda nós teremos hoje às 23h30 os Grizzlies enfrentando o OKC. E amanhã esse jogo chama atenção, o Clippers enfrentando o Detroit Pistons. Esses são os confrontos da Liga Norte-Americana de Basquetebol, a NBA. Felizmente, gente, o tempo está estouradaço, mas agradecer muito, Charles, obrigado por estar aqui conosco, pela participação. Obrigado, Pedro. Sejam sempre bem-vindos. Valeu demais, hein? Renato, obrigado, viu? Você falou sobre a NBA, só um fato curioso, tá? LeBron James alcançou 50 mil pontos marcados. Eita, o homem é fera. Primeiro jogador da história aos 40 anos que chega nesse feito aí. Agradecer a galera lá do grupo do Radar Esmeraldino e aí já dá um recado pro pessoal também, viu, Renato? Toda quinta-feira às 20h30 a gente tem o podcast lá no YouTube, Radar Esmeraldino. Segue lá no Instagram também, vai ser um prazer. Valeu, Charles, prazer conhecê-lo, bom demais estar ao seu lado. Pedro, um abraço para você mais uma vez, obrigado também por estar aqui conosco. Um abraço, boa noite, brigadão. Para quem quiser me achar na rede social, tem o Instagram do Vem Comigo Tigrão e também o meu pessoal, que é pedrodamar.personal. Gente, um abraço a todos vocês. Amanhã, a partir das 8h30, novamente aqui no Placar Esportivo, tá certo? Vamos colocar aí? Valeu? Um abraço. Vamos colocar aí o placar, não? Então valeu, um abraço. Tchau, tchau.